Filipenses 3, 21. Vamos ler o versículo 20 também antes. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo de glória, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nossos corpos de humilhação é o tema nesta manhã. Podeis assentar, irmãos. É um prazer trazer para vocês novamente, com alegria em meu coração, a palavra de Deus. Se tem uma coisa que nós vemos no Brasil que é um perigo tremendo, é este chamado culto ao corpo. Nunca houve igual. Eu acho que de minha casa até aqui na igreja deve ter uns 3 ou 4 lugares de academia. Culto ao corpo. Provavelmente gastam muito mais em atividades referentes ao corpo, a melhora física, a aparência, a saúde, do que qualquer outra coisa nesta vida, especialmente em nossos dias. O que a Bíblia fala sobre isto? Impressionante o equilíbrio bíblico, queridos irmãos, sobre o tema. A Bíblia não exalta isto, o corpo. Fala do corpo de humilhação. Mas também coloca o corpo em seu devido lugar. Não tem alguém que mais pode trabalhar bem com seu corpo do que o crente. Porque ele reconhece que é um vaso de honra. É o lugar de habitação do Espírito de Deus que veio morar nele. Mas nesta manhã eu quero tratar sobre o texto. Nosso corpo abatido ou de humilhação. Antes eu quero falar sobre o padrão mundano com respeito ao corpo. Nós devemos saber disso. Em primeiro lugar, há uma mentalidade mundana, uma concepção de aparência do corpo. Nós damos muito valor a isto. Se é bonito ou se é feio, se é forte ou se é fraco, se é alto ou se é baixo, se é doente ou tem saúde. O mundo dá lugar a essas coisas. Busca essas coisas. A vida do mundo é a aparência física. Outro detalhe, querida igreja, é que há uma aceitação de um conceito de prazer. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A vida hoje é voltada a isto. Se você quer ter gente ao seu derredor, chame-o para uma festa, para um churrasco, e eles rapidamente, prontamente vão. Porque a vida consiste de comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E foi assim na igreja de Corinto, quando eles lançaram fora, abafaram ou colocaram de lado a ressurreição, eles voltaram para o prazer físico. Comamos e bebamos. Os irmãos lembram de Israel, à beira do Monte Sinai? O que eles tinham em mente? Nós vamos fazer um Deus para nós, feito de ouro, e vamos tratá-lo ou adorá-lo, aceitá-lo como Deus que nos tirou do Egito. E trabalharam assim. E aí o que eles fizeram? Levantaram, foram pular, dançar, fazer um carnaval ali à margem, à beira do Monte Sinai.
É exatamente isso. Sentaram para comer e levantaram para divertir. O mundo é assim, meus irmãos. Também a respeito de Israel, vocês lembram? Que eles, uma boa parte do povo, não todos, especialmente os incrédulos, né? Que estavam ali. Nem todos que estavam indo para Canaã eram de fato crentes. Boa parte daquele povo era constituída de pessoas ímpias. Então o que aconteceu? Nós queremos voltar para o Egito. Por quê? Vamos lá no Egito, eles clamavam. Eles sentiam a miséria lá. Chamaram fornalha de ferro. Uma vida de escravidão, de agonia. Tá? Mas por que eles queriam voltar para lá? Porque agora estão descontentes. Sabe qual a razão? Lá tinha panelas cheias de carne, de legumes, de todo tipo. Nós podíamos sofrer, mas tinha aqueles momentos prazerosos, quando nós comíamos do bom e do melhor. E aqui no deserto, conforme a linguagem deles, nós não vemos nada além desse pão que desce do céu aí. Um desprezo à provisão de Deus. Então, queridos irmãos, mesmo que seja um custo alto, um custo de sofrimento, o homem quer uma vida de carnalidade, uma vida baseada em sentidos. Não importa se eu esteja doente ou não, não importa se eu esteja na miséria, se eu tiver o que comer e como divertir, isso é que é vida. É exatamente isso que Satanás põe no coração do homem, e até de crentes, tá? Porque nós damos valor, não à oração, não à palavra de Deus, nós damos valor a essas coisas. Quanto tempo gastamos com a palavra de Deus na vida? Quanto tempo gastamos lendo este livro? Quanto tempo gastamos em oração? E às vezes em jejum? Quanto tempo? Nós queremos mais aquilo que satisfaz nosso corpo. Nada de errado nisso. Se você puder comer do bom e do melhor, faça isso. É bênção de Deus isto. Mas quando não há uma ocupação com a alma nossa, com a vida que é em Cristo, nós ficamos susceptíveis a isso. Damos extremos valores para isto. E ainda mais, a concepção mundial de vida envolve a conservação do corpo. Você pode estudar, vai na faculdade, estuda biologia, física e tudo que tem, que envolve o curso que nos leva assim à faculdade e completar. Tudo está envolvido o mundo, envolvendo o que o mundo pode oferecer de melhor. O mundo é bem trabalhado, irmãos, bem elaborado, para que vivamos aqui, sentindo o prazer desta carne. E muitas vezes, Deus nos tira tudo isso. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Como Deus castiga um povo por causa dos prazeres. Eu vejo aqui no Brasil, quanta ênfase é dada a esse tipo de vida. Até os chamados crentes hoje vivem em busca dos prazeres. Como eu posso viver melhor? Como eu posso gastar meu dinheiro com aquilo que me dá alegria, que me dá conforto aqui na vida? Nós não estamos ocupados na verdade. Conforme a Bíblia diz no Salmo 37. Alimenta-te da verdade. E muitas vezes, irmãos, o que Deus faz? Deus permite os comunistas entrarem. E solta as feras deste mundo. Elementos perversos
que vão e tomam tudo que a gente tem. Deus fez assim com Israel. Deixou o povo de Israel muitas vezes sofrer nas mãos de inimigos que estavam perto e que estavam longe. Olha o que Nabucodonosor fez. Entrou em Jerusalém e matou milhares de judeus, levou outros para a Babilônia. Foi o pior castigo na história do Velho Testamento. Por quê? O povo tinha em abundância. Deus deu tudo e eles esqueceram de Deus. Outro detalhe com respeito ao mundo. Promove meios sociais e religiosos para amainar, diminuir o sofrimento físico. Notem que até a religião do mundo envolve isto. Como eu posso diminuir meu sofrimento? Como eu posso ter algo melhor? Até a beira da morte, irmãos. Ali está, se eu puder comer a melhor comida que tem antes de morrer, é felicidade. Deus concede, claro, recursos, toda boa dádiva não vem do homem, irmãos. Satanás não dá uma coisa boa para ninguém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dessas dadivosas mãos do Senhor. Então, queridos, que nós saibamos disso. É Deus quem dá. É Deus que coloca comida lá na nossa geladeira, no fogão. Ele até arruma a mesa para nós. Deus coloca tudo para nós. E o que a Bíblia diz no Salmo? Que enquanto você dorme, Deus está em atividade, suprindo suas necessidades. Então, queridos, hoje chamar pessoas para uma vida de coragem e fé é difícil. Porque há uma busca por prazeres. Como eu posso ir à beira de um rio? Como eu posso ter uma festa ali? Como eu posso fazer aquele aniversário melhor? Ninguém ocupa mais com as virtudes da vida. Hoje é tudo que me interessa em questão física. Aparência. Deus também, irmãos, concede recursos de saúde para que o mundo viva um pouco mais naquilo que é o seu presente século. O mundo tem isso. Nota os mundanos, como eles fumam o seu charuto, o seu cigarro ali, soprando assim a fumaça para cima, desafiando Deus. Eles são gordos, eles têm tudo, têm dinheiro, e todo mundo que não tem, que tem menos recurso, olham para eles e dizem, puxa, esse homem é incrível, ele tem muita coisa. Até que chega o momento de escorregar. Vocês viram o Gugu Liberato? Como a vida é assim? O homem tem dinheiro, tem de tudo na vida, até que chega o momento que Deus diz, pronto, chegou a tua hora. Pode escorregar. E escorrega mesmo. Vendo? A Bíblia fala sobre isso, irmãos. Lembra aquele judeu que morreu pensando que iria para o seio de Abraão, por ser ele judeu. E rapidamente acordou no inferno. Clamando por água, lá no inferno. Lugar que não tem nada. E pensando que estaria num paraíso. Olha o lugar. Meus irmãos, é assim. A aparência física é a glória humana. O mundo vive comercialmente disto. Olha como eles colocam as mais belas jovens para fazer propaganda. Na arte sexual, no rosto delas, no cabelo, na pintura, em tudo. Eles atraem todos para o aspecto físico da vida. Olha as propagandas que tem, tudo envolve a aparência.
Tudo é comércio aqui. Agora vamos, irmãos, a voltar para a nossa experiência. Porque a Bíblia está tratando do nosso corpo de humilhação. E quem sabe disso? Sou eu e você. Você sabe que a cada milímetro do nosso corpo habita o pecado. E onde habita o pecado, habita a morte. E onde habita a morte, habita a dor. Pega um pequeno alfinete, vai mexendo assim, vai cutucando o seu corpo. Você vai ver. E dores lancinantes podem vir sobre nós. É o nosso corpo de humilhação. E quem falou isso, irmãos? Foi um dos homens que mais sofreu na obra. Foi Paulo. Açoites, jejuns teve que fazer, fome passou, nudez, perigo de morte no mar. Em todos os aspectos, Paulo passou isso. Ele tinha autoridade para falar sobre isto. E ele fala em Filipenses, uma carta de alegria, Filipenses. Uma carta onde diz para nós nos alegrar no Senhor. E está ali um homem que estava preso, esperando qualquer momento sua cabeça ser cortada. E ele falando sobre isto. Primeiro, nossa experiência na humilhação de nossos corpos. Em Romanos 8 diz que nós não somos devedores mais à carne. Você, crente, não tem dívida nenhuma com isto. Dívida nenhuma. Os homens do mundo têm. Eles devem à carne. Por isso que tem que pagar. Todo momento, o corpo está dizendo, me faça isso, eles vão atrás. Eu quero ser mais bonito, eles vão atrás. Eles gastam dinheiro com isso. Vamos pular, vamos dançar, vamos comer o melhor. É a carne dizendo, faça alguma coisa. Senão eu vou te matar. Mas nós não somos devedores. Eu não tenho nada de dever. Nós precisamos alimentar, precisamos. Mas nós fazemos isso com sentido. Primeiro, no fato de que a nossa transformação acontece como? Para o mundo, de fora para dentro. Perceba, os homens e as mulheres pensam que a verdadeira vida parte de fora para dentro. É por isso que mulheres hoje com mais de 60 anos estão lutando para serem como meninas, como jovens na aparência. Tem jeito, você não pode esconder a realidade do corpo. Mas em Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Que tipo de sacrifício? Vivo, santo e agradável a Deus. Colocando no altar. Por que essa ocupação com o mundo? Por que nós queremos uma vida confortável que não nos consagramos para o Senhor? Não é fato que nós vamos morrer? Não é fato. Talvez um jovem aqui, na idade do Davi, na idade do Bruno, possa dizer, eu tenho muitos anos pela frente. Mas quem disse que nós temos? Pode ser que não. A morte habita no meu corpo de 66 anos, como habita no corpo de 15, 16 anos. Até numa idade de uma criança. Os pais têm que cuidar, senão morre. Então, queridos irmãos, a glória de Cristo no crente é por meio do seu Espírito. Olha o que a Bíblia diz. Cristo em vós, esperança da glória. O mundo diz, o corpo, lida com o corpo e você se sentirá feliz. Você verá que é felicidade isto. A Bíblia já responde imediatamente. Quem habita em você? Habita Jesus Cristo? Então é esperança da glória e não esperança de um mundo melhor. Outro detalhe.
pela maneira como o mundo nos odeia, como odiou o Senhor. Então, João 15 trata isso. Nós não encontraremos aqui, se quisermos andar com Deus, qualquer, vamos dizer assim, cobertura para uma vida gostosa aqui no tocante à carne. O mundo nos odeia, irmãos. Quanto mais perto do Senhor, mais ódio sentiremos do mundo. Quanto mais perto da palavra, mais longe do mundo. Quanto mais entrega para Cristo, mais o mundo nos odiará. Se quisermos ficar longe do livro de Deus, nós seremos, de certa forma, poupados aqui. Fique distante de Jesus Cristo, de uma vida de santidade, e você verá que o mundo gosta disso. Vai lhe abraçar, vai dizer, está tudo bem. Outro detalhe. Nós experimentamos humilhação devido à constante presença da morte, promovendo tristeza e dor. Tristeza e dor. Você tem, como eu tenho, qualquer pessoa tem, um potencial da morte embutido em nosso corpo. Ninguém tem perfeita saúde. A qualquer momento vem dores lancinantes. Ontem eu estava conversando com uma jovem senhora, ela estava falando da filha dela. Ela passou anos com dor de cabeça constante, uma menina de 15 anos talvez, ou 16. Constante dor de cabeça, e os médicos não descobriam. Dia e noite, aquela menina assim. Notem, queridos, a habitação da morte. Esses dias, eu vi a foto de uma pobre mulher, lá na Venezuela. Ela estava completamente esquelética. Os ossos aparecendo, coberta apenas por pele. Faltando comida. Olha o que é o nosso corpo. Olha o que damos valor. Outro detalhe. Nosso corpo é de humilhação pela maneira que as dificuldades físicas vêm para experiências e serviço. O que acontece? Quanto mais queremos servir ao Senhor, mais dificuldades físicas poderão aparecer. Olha, as aparências vão retirando a beleza da aparência gradativamente. Queira ou não. Não adianta lutar. A velhice vai chegando. A idade vai chegando. E você vai começando a aparecer a realidade no seu corpo do que é a realidade da morte. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 4. Cada vez mais, perto do Senhor, sofrendo neste corpo. Outro detalhe, queridos irmãos, o objetivo é fazer com que sejamos fontes de consolo e amor. Paulo diz em Gálatas, trago em meu corpo as marcas do Senhor. Você quer ver um crente? Veja no sofrimento dele, o tempo que ele passa com Deus, a maneira como ele anda com Deus, as marcas de uma vida cristã. Não é alegria estampada, não é festa, é a maneira que ele sofre. Hoje eu vejo até pessoas crentes fazendo tatuagem. Que coisa! Paulo podia mostrar tatuagem no seu corpo. Ele podia abrir, rasgar a camisa e dizer, está aqui, as chicotadas que eu levei.
Eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, de andar com Ele. Outro detalhe, irmãos, ao experimentar as verdades da soberania de Deus, nós entenderemos o que é ter corpos de humilhação. Lembra que Ele nos fez? Cada crente é um vaso de misericórdia. Eu sempre falei isso aqui. Durante 9 meses, Deus pegou do barro do pecado, no útero de minha mãe, e fez Davi Sena. Moldou para ser um vaso de misericórdia. Quando entendemos isto, caprichosamente, estaremos prontos para aceitar os sofrimentos que virão. Santos de Deus passaram por dificuldades tremendamente piores e não abalaram na fé. Qualquer coisinha nós estamos queixando. Eu não tenho um pedaço de carne para comer, só tem arroz. Nunca damos graças, não é verdade? Ou porque não tem a roupa ideal? Por que não dá glórias e honras ao Senhor? Por que não? Se vocês soubessem a história do que os crentes passaram nas mãos de inimigos ferozes, vocês entenderão o que é aquele hino. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Aquilo ali está falando a ira do homem, o gênio do mal. É terrível. É porque nós não passamos ainda. Um crente na Rússia, com sua esposa, sabe o que foi mandado ele fazer? Deram uma pá para ele, mandou abrir um buraco, ele teve que abrir, e depois atiraram nele, ali ele foi sepultado. Foi assim com ele e com a esposa. Outros não morreram, mas ficaram desfigurados fisicamente, por amor a Jesus Cristo. E temos tudo aqui, e nós vivemos reclamando. Por quê? Por que não dá o melhor para o mestre? Por que não? Por que atrás daquilo que o mundo gosta de ter? Também, queridos irmãos, nas aplicações soberanas da graça de Deus, em nosso viver, Paulo tinha um problema físico. E eu não esqueço de uma jovem que me ligou. Ela queria que Deus resolvesse o problema da aparência dela. Ela queria ter uma aparência bonita. Por isso que ela não arrumava um casamento. Olha o que Paulo tinha. Paulo tinha um problema físico que alguns acham que era no olho dele, na vista dele. E o que é que Deus respondia? A minha graça te basta. Sua altura, seu rosto, sua maneira de ser. O mundo odeia Deus. Por isso que, por incrível que pareça, onde o pecado leva, de rejeitar um homem ser homem para ser mulher, uma mulher querendo ser homem, é a maneira que o mundo, irmãos, revolta-se contra Deus. Eu não quero isto. Eu quero ser do jeito que eu quero. Sai da frente. O mundo é assim. É uma luta tremenda contra Deus. E nós vamos ser assim. Mas tendemos a ser. Vivemos revoltados. Alguns crentes até com depressão. É pecado isso na vida. Outro detalhe para terminar isso aqui. Para que nossa esperança esteja em quem? No Deus. Vai você falar, eu tenho, mas no Deus da ressurreição. Ele não prometeu um corpo melhor para nós. A nova era proclama isto.
A superfé da nova era proclama isso. Eu não aceito. Tem cultos que até dizem, eu não aceito Deus, isto. Eu quero que mudança. Não, nós não vivemos assim. Nós estamos esperando o Deus da ressurreição. Lá no céu vai ser tudo glorioso. Ninguém será feio mais. Ninguém terá mais morte no seu corpo. Ninguém mais vai ser assim. Só os salvos, fiéis ao Senhor, que verão a preciosidade disso. Outro detalhe, queridos irmãos, só para terminar essa parte aqui. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Coloquemos isso firme. Eu vou morrer. Para o mundo isso é aterrorizante. O mundo diz, descanse em paz. Falou isso no Facebook, com respeito aos ímpios que morrem. Nota, para os crentes não. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E eu vou terminar. A vergonha daquilo que parece glória. Nós sofremos aqui o dano causado pelo pecado. Dá uma olhada, irmãos. Como o mundo luta para dizer, isso é normal. Um homem coxo, um homem paralítico, um homem ou uma mulher cega, qualquer pessoa assim com problema físico, o mundo diz, vamos conservar. A vida, nós podemos ser felizes com a vida desse jeito. É por isso que Jesus, quando veio, ele não curou todo mundo, nem ressuscitou todo mundo. Ele diz, eu sou a ressurreição. Ele estava lançando os olhos nossos para o futuro, o que teríamos pela frente. Olha o dano causado pelo pecado, e o mundo quer dizer que isso é normal. Não é. Olha, irmãos, a vergonha presente, a vergonha do pecado, a miséria do pecado, o horror do pecado, a pobreza, a desgraça do pecado na raça humana. Mesmo naqueles mais ricos, com a aparência de que são felizes, de repente a miséria entra. Não tem porta fechada para a desgraça do pecado. Não tem carro bonito. A morte espreita em todo lugar. Ela está conosco dentro do veículo. Está ali na esquina esperando o momento dela. E olha a desgraça futura. Eu vejo poucos falando do inferno hoje. Mas é a desgraça que espera os homens no pecado. Para onde eles irão? O choro e ranger de dentes no inferno. Olhe também, irmãos, nos juízos de Deus, através dos corpos daqueles que vivem na iniquidade, como eles sofrem. Os homens hoje pensam que o pecado não tem efeito terrível. Pensam que não. Eu vejo jovens vivendo uma vida sexual normal aí para eles. Se unindo aí, vivendo sem casamento, sem nada. E esperam que serão felizes. Que desgraça. Bem, os horrores do pecado. Não tem jeito. Ninguém pode firmar a vida na iniquidade. Não tem estrutura, não tem alicerce na iniquidade. A casa vai romper, vai cair. Com teto e tudo. E as maravilhas que aguardam os salvos. Aqui que vem. Cristo em vós, esperança de quê? Da glória. Você já pensou nisto? O que há de ser? Tem alguns hinos no cantor e fora do cantor, que tratam das bem-aventuranças dos salvos. Para onde eles irão? A glória que eles esperam. Isso está aguardando os santos. Então, queridos irmãos, de nada espere dias melhores aqui. Cada dia é um dia. Cada dia é um dia mau. Cada dia anuncia que o outro dia será provavelmente pior. Os homens vivem um momento.
Quando você vai deitar, você deve lembrar que vai começar um novo programa. Um novo programa. O que vai ser amanhã? O mundo não vai mudar. O mundo vai querer pular, dançar, viver à custa do pecado. Nós, os crentes, não. Aguardamos o dia eterno. O dia que não terá noite. O dia que nunca mais nós vamos dizer tchau, até amanhã. Não. É o dia eterno que há de vir. E, terminando, primeiro vem humilhação. Depois vem a exaltação. Primeiro vem as dores, para depois vir a época eterna de ouro. Eu me lembro de uma irmã lá na Bahia, ela cansada por causa da enfermidade. Ela, quando me viu, disse: pastor, primeiro vem as tristezas, depois vem a alegria eterna. Olha, tem santos de Deus passando deveras por muito mais dificuldades que você e eu temos passado. Uma senhora de idade, numa favela, um missionário estava evangelizando, encontrou-a, esta mulher crente, sozinha. Ela não tinha tomado café, não tinha almoçado, ela estava sentindo as dificuldades no seu corpo, mas ela cantava continuamente. Ninguém me vê, ninguém sabe do meu sofrer, mas Deus vê. Glória e aleluia. Os crentes negros, no tempo da escravidão negra, até nos Estados Unidos, eles fizeram um hino: Senhor, vem com tua carruagem me levar para o lar. Era o cântico deles, eles sofrendo aqui, mas pedindo: Senhor, com tua carruagem, vem me levar para o lar. Não é maravilhoso? Nossos corpos são assim. Consagre-os. Tem poucos crentes querendo isso. A nossa luta hoje é para ter crentes, homens e mulheres consagrados ao Senhor. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações.